Eu estou aqui e você está aí? Mais um episódio de Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. Agora é hora de você dar o nosso like, se inscrever no canal e vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores, que são Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adriluz Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Pizzaria Bela Capri, Três Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Neste episódio, nós estamos aqui com uma doutora, uma pessoa que é muito querida aqui na cidade, bastante mamães e papais a acompanham e correm para ir no consultório dela, porque é uma pessoa de muita responsabilidade, de muita confiança e acredito que muitos pais admiram. Seja bem-vinda, doutora Milena. Eu que agradeço pelo espaço, por poder dividir aqui com você, para mais informações, né? Sim, que a gente tem sede de informação, né? Ainda mais quando fala dos nossos pequenininhos, né? Mamãe e papai sempre entram em desespero, né? E conta para o pessoal quem que é a doutora Milena. Bom, a doutora Milena é pediatra, eu tenho especialização em alergia e pneumologia infantil, tenho mestrado e doutorado em saúde da criança e adolescente e atendo no consultório e sou proprietária da clínica de vacinas Vacilin. Que eu não gosto muito não de vacina, que dói. Eu falo que com tanta tecnologia tinha que ter alguma coisa que não doesse, porque é triste. E realmente assim é um trauma que todo mundo tem, né, doutoras? Você vê que a própria criança, acho que a gente vai passando, né? Fica, ai, a vacina. Mas é o que eu sempre falo, é melhor uma picadinha só para não ficar doente do que ficar internado e levar várias picadinhas, né? Isso é verdade, né? Então é uma vacininha do bem aí, né? Que legal. Conta pro pessoal qual que é a importância da vacina na infância. Então, as vacinas são consideradas uma das grandes evoluções aí da medicina, né? Porque é o que realmente você consegue proteger contra doenças, né? Então, as doenças imunopreveníveis que a gente diz. Então, se você pensar a história, quem viveu aí poliomielite, por exemplo, né? Sim, muitos morriam, né? Morriam ou ficavam com sequelas, né? Até para andar. Então, assim, quem viveu a história de um sarampo, de um meningite, né, doenças graves e que muitas vezes a gente não dá tempo de socorrer. Sim. Então, a vacina é a única forma que a gente tem para proteger essas crianças. Sim. Né? Então, a mortalidade infantil, antes da era da vacina, era muito alta. Então, por isso que se comemorava o primeiro aninho de vida. Não era porque era festa, não é porque era. Exatamente. Então, as vacinas foram muito importantes, além, lógico, de outros avanços aí, né? De UTI neonatal, de medicações, mas as vacinas são consideradas um dos grandes avanços para melhora aí da mortalidade infantil. Você teve meningite, não foi, tio Ricardo? Meningite, ele era bebê. De um aninho. Um aninho. E na época, ele conta, né? Seu pai vendeu o carro, né? Para pagar o hospital. Ele levou para Campinas, fiquei internado uma semana lá. Os médicos falaram que não tinha o que fazer, né? Era só rezar mesmo. Olha só. E a única sequela que eu fiquei, que eu descobri depois de grande, é uma perda de audição. Ah, era isso que eu ia comentar, né? A meningite, dependendo da bactéria, né? A meningocócica aí é a mais grave de todas, que em 24 horas pode levar uma criança a óbito, ou no caso de septicemia, né, faz aquelas necroses pelo corpo e aí pode perder membros, né, quantas pessoas perderam braços, pernas, e a pneumocócica, que provavelmente foi a sua, é a que deixa de sequela a surdez. Então são bactérias muito graves que replicam muito rápido, né? E às vezes a gente pensa que não está perto de nós, né? Então você vê que você fala que o tio Ricardo tem 39 anos, não é uma coisa tão, né, assim, tão lá atrás, mas ele teve esse episódio. Então talvez ele não tomou, foi uma
O que será que foi? Não estava Assim, no mas calendário? não existia, né? Essas Ah, não vacinas tinha, da meningite. essa não ainda. Essas Ah. vacinas há 30 anos atrás não existiam. Ah, então Então, é isso. é o que a gente fala, como as vacinas diminuíram a circulação, né, dos vírus, das bactérias, e às vezes hoje em dia as mães acham que isso não existe mais, Existe. né? Então, a gente brinca que às vezes a vacina até deu um tiro no pé, né? Como diminuiu a circulação, as pessoas acham que a doença não existe, mas existem, os casos estão aí. Então, se a gente deixar de vacinar nossos filhos, vão voltar essas doenças, Sim. né? Assim como está voltando. A catapora. Coqueluche. Coqueluche, a gente não via coqueluche. Não E via nem todo ano eu tô atendendo crianças com coqueluche. Esse ano mesmo já é o 3º caso. Nossa. E é porque não deu a vacina, por opção. Alguns casos porque não tinha dado reforço naquele momento. Então, assim, é uma preocupação, né? Quando teve muitos imigrantes, né, venezuelanos, Sim. que nós começamos a ter caso de sarampo. Porque eles não são vacinados. Porque eles não aí são trazem. vacinados. Verdade. Então, as crianças que não estavam vacinadas estavam com risco, né? E tivemos casos no Brasil. Então, realmente, para você ver a importância, né, da vacinação. Sim. E qual é a primeira vacina que a criança toma, que o bebê toma? Quando nasce, é feito na maternidade a BCG, que é a vacina da tuberculose. Que é aquela que a gente fica com a marquinha. Com a marquinha, é essa mesmo. E a hepatite B, que é dada a primeira dose da hepatite B. Já é dada no hospital. Isso, então a na mamãe já maternidade. sai do hospital com essas vacinas no filho. Isso. A vacina da BCG, agora existe dentro do teste do pezinho uma triagem para imunodeficiência. Nossa, que legal. Então, até o exame do pezinho, então ele vai evoluindo, ele vai olhando outras coisas. O teste do pezinho, agora nós temos desde o básico, né? Mas nós temos o ampliado, o super, então tenho que ver mais de 50 doenças aí. E é interessante fazer vários? Fazer o mais profundo? O ampliado é interessante porque ele entra essas doenças de imunodeficiência, para fibrose cística. Então, além dos que já é feito, né, para o hipotireoidismo, hiperplasia adrenal. Então, ele é mais, abrange mais doenças que realmente a gente precisaria ter o diagnóstico logo ao nascimento para ter esse acompanhamento, né? Então, as crianças que nascem com imunodeficiência, por exemplo, não podem tomar BCG. Olha, então, é por isso que ele está no teste do pezinho. E então, quem opta por fazer esse ampliado, a gente aguarda o resultado para aí sim fazer a vacina da BCG. Que interessante, é uma coisa que às vezes muitas pessoas não têm o Não conhecimento, né? Acha que é só para... Porque acho que o plano, o sistema não cobre esse mais ampliado, né? Você teria que pagar. Teria que pagar para fazer. Aí, às vezes, a pessoa acha que é só para ganhar dinheiro, né? Clínica quer ganhar dinheiro. E, na verdade, não é, né? É uma informação que a gente importante. Não sabia. É recente mesmo, né? Essas opções dos testes do pezinho. Então, é uma informação que precisa ser divulgada aí, né? Entendi. E depois que eu tomo essa vacina, eu não, né, o bebê, toma essa vacina na maternidade, qual que é a próxima para a mãe ficar atenta? Aí com 2 meses é feito o que a gente chama de hexavalente, são 6 vacinas em uma única picadinha. Ai, tadinho. Isso nas clínicas particulares, né? Que na rede pública é chamada de pentavalente, então são 5 vacinas e é feita a polio, né, separada da penta. Então, eles são mais picadas. São mais picadas. Que são aquelas que a gente fala que dá na perninha? Isso, de bebê a gente faz na coxinha, né? Na coxinha, que é mais gordinha. Então, a diferença aí, além delas serem combinadas, né, quando a gente faz em clínica particular, elas têm menos risco de ter reação, porque elas são acelulares, a gente chama. Então, não tem a parte viva, né? Então, o vírus ou a bactéria não está viva dentro da vacina. Então, tem menos risco de ter reação de febre, né? Da criança ficar com dor no local.
Então, além delas serem combinadas, elas têm menos risco de reação. E a gente sempre faz com o maior número de tipos, de sorotipos de cada vírus. Então, por exemplo, o rotavírus, que também é feito com 2 meses, a que é feita na rede pública, a gente chama de monovalente. Então, ela tem um tipo só do vírus. O que a gente faz em clínica particular, ela tem 5 tipos. Então, às vezes, a criança está vacinada e pega rotavírus. Fala, mas tomou a vacina. Mas tomou para um tipo só, né? E o vírus parece que cada dia ele cria um, de um vai 1000. E assim vai a da pneumonia, por exemplo, né? Do pneumococo, que, na verdade, o pneumococo a gente fala pneumonia, mas também pode causar meningite, que provavelmente foi o caso do Ricardo. E essa vacina também é da rede pública, é a 10 valente. Então, tem 10 sorotipos e o que a gente faz em clínica, nós estamos com 15. E vai chegar no Brasil a 20 valente. Meu Deus, mas tudo numa picadinha só, né? Tudo numa picadinha só, exatamente. A seringa também de um palmo. Ai, Jesus. Não é bem pequenininha. Esses dias ela fez um vídeo, ela tomando a vacina, ela rindo. Eu falei, eu choro só de ver o outro Mas tomar. você sabe que realmente a história da abelhinha, né? Que a gente coloca, que ela vibra no braço. E ainda tem o pique-look, que é aquele que faz as pontinhas. E a hora que ela fez a aplicação, eu falei, gente, não é que funciona mesmo? Nem percebe. Nem percebi. Por isso que eu tava rindo. Eu falei, gente, realmente, isso é uma coisa que disfarça o cérebro, né? Pra picada. E a própria criança, né? Porque a gente vai traumatizando a criança, né? Talvez eu fui uma criança traumatizada. É porque antigamente, doutora, eu acho que você foi traumatizada, hein? Você devia ir lá na Vacilim pra perder esse medo. Antigamente, eu lembro, quando a gente era criança, a gente ficava doente, a gente só tomava injeção. Hoje eu percebo que as crianças não tomam injeções. Hoje tem tanta opção, né? Sim. Então, acho que é isso que eu fiquei com esse trauma. Então, assim, você tinha dor de ouvido, era uma injeção. Você tinha dor de garganta, era uma injeção. Isso. Era a única medicação. Então, ficava com o bumbum dolorido, não podia nem sentar. Isso era benzetacil, né? Ai, Jesus, doía bastante. Ficava com o bumbum. Hoje em dia tem várias classes de antibióticos. Sim. Dificilmente a gente vai entrar com medicação injetável se tiver um caso muito grave. Normalmente daí já interna, vai pelo soro, pela veia, mais pela veia. Pro bebê. E essas resistências que a gente tem em dar vacina, você acha que leva a qual motivo? Quando tem pai que fala assim, não vou vacinar, não quero vacinar meu filho, porque tem um pessoal que faz essa defesa, né? O que você acredita? O que eles defendem? Eu já ouvi dizer, porque tem mercúrio na vacina, porque a vacina tem metais pesados. E aí, se a gente for ver, o mercúrio, a quantidade que tem na vacina é micrograma, e ele contém em vários alimentos que a gente come, que a gente consome. Então, assim, por que a vacina, né? Então, a quantidade não intoxica. E tá nos alimentos que a gente come. Sim, às vezes até em maior quantidade. Então as pessoas ouvem, tem mercúrio na vacina. Nossa, né? Você tem uma informação dessa? O que é esse mercúrio que tá dentro da vacina? E a pessoa não tem a informação total do que é esse mercúrio, que na verdade não é uma dose, né, que teria risco de intoxicação. E você come mercúrio em vários alimentos, assim como, né, a quantidade que está na vacina. Tem outros componentes, então, da mesma forma, né, que eles falam, os conservantes, o alumínio, nem existe mais alumínio como conservante nas vacinas, isso era uma coisa muito antiga. E tem uma crença, vamos dizer aí, né, que ficou da questão da vacina do sarampo, que isso teve um médico, o Andrew, lá na Inglaterra, que forjou, vamos dizer, um trabalho dizendo que o sarampo causava autismo. Ai, meu Deus. Isso lá na década de 70, e até hoje existem pessoas que defendem essa... Ele foi até banido da classe médica, ele foi... Essa história eu não conhecia, olha. Exatamente. E aí, ele nem mora na Inglaterra mais... E as pessoas ainda ficam associando a vacina com algumas doenças, né? Agora, a vacina do Covid, né? Outro dia, uma mãe sentou na minha frente e falou, meu pai infartou.
foi por conta da vacina do Covid. Falei, nossa, gente, mas as pessoas não infartavam antes? Não, não. Né? Todo mundo na pandemia ficou sem fazer exercício, todo mundo engordou aí, em média, 5, 10 quilos. Loucura, né? Foi uma loucura. E agora nós estamos vendo a repercussão disso. Sim. Né? Então, as pessoas estão infartando, tendo AVC, e aí é a vacina do Covid, não é o hábito, né? De alimentar, o hábito de vida. Então, nós temos que parar para pensar, né? É fácil a gente associar tudo que acontece, a culpa é da vacina. Tudo é a vacina, né? Tudo é a vacina. Tudo. Só que pelo contrário, o que a gente anda percebendo é que muitas crianças, como, né, você já disse, está voltando algumas doenças, né? Estão voltando algumas doenças devido à falta da vacina. Exatamente. Às vezes doenças que eram simples já, né? Já eram erradicadas até, né? Sim, não existiam, né? Só nos livros. E elas estão voltando, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ligar a anteninha e se preocupar. E se preocupar, exatamente. As mães têm que tomar consciência, têm que vacinar os filhos. E eu sempre falo, né? Imagina como fica a consciência seu filho ter uma doença grave e você saber que tinha como prevenir com uma vacina. Você poderia ter prevenido. Isso eu acho que é um peso, né, que eu não quero carregar, né? Eu também não. É um peso que as pessoas tinham que pensar muito bem. Tem a vacina que eu tomo e eu não pego nada, ou tem a vacina que eu tomo, mas eu posso pegar algo leve? As vacinas, a gente, na verdade, em medicina, nada a gente diz que é 100%, né? Tem sempre uma margem de segurança. Por exemplo, a vacina da dengue. Né? Essa vacina nova da dengue, ela protege contra os 4 sorotipos. E ela vai te dar uma proteção aí de 80% de você não ter dengue e 90% de você não ter forma grave. Tá. As formas graves com necessidade de internação. Então, não é 100%, mas você vê, é 90%, né? A probabilidade é grande, né? Para você não ter. A catapora, é verdade que quem toma vacina pega, mas não passa? Eu já ouvi isso. Não, se você pegar a varicela, a catapora, você vai estar transmitindo. O que acontece é que a varicela na rede pública, ela é feita uma dose, com 1 ano e 3 meses, depois ela vai fazer a segunda dose só com 4 anos. Bastante então, tempo. Nesse período, a criança pode pegar a catapora. E é o período que pega, né? É o período que pega. E aí você pode ter uma catapora mais leve, porque você já tem uma dose da vacina. Sim. Pela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, são 2 doses com intervalo de 3 meses. E aí, com as 2 doses, você não pega a catapora. Aí não pega. Aí não pega. Então, talvez seja aí que esteja... É que eu ouvi né, aquela boato coisa, aí. Você toma, quem toma, pega, mas não transmite. Não, você pega uma forma mais leve, né? Então, o tempo de evolução da doença vai ser menor, tem menos tempo aí de transmissão, mas não que você não transmita, né? Entendi. Mas deu uma sumida também a catapora, viu? Então, porque as crianças estão vacinadas, né? Por que as doenças estão sumida. sumindo? Porque elas realmente são vacinadas. Você vê uma vacina que tem na rede pública. E ela entrou não faz muito tempo na rede, né? O quê? Uns 10 anos? 12 anos? Acho que até um pouco mais. Uns 15 anos, talvez. Que eu lembro que era uma vacina que não tinha. Só tinha na rede particular. Nova, ela não tinha. Sim. E qual mais vacina que é importante, que a gente não pode esquecer? Porque às vezes, assim, quando é bebê, a gente tá ali, né? Tudo você quer fazer bonitinho pro filho, aí você não esquece. Mas às vezes uma vacina, ela vai dando um tempo maior, né? Porque o primeiro ano você acaba indo várias vezes no ano para vacinar. Aí chega uma hora que dá um espaço, e aí você acaba esquecendo, mas qual é a alerta? Mamãe, não esqueça, mesmo o tempo passando. Qual seria? É isso mesmo. O primeiro ano de vida, né? É vacina todo mês. Aí você fica ali, E aí, né? como também levo o bebê no pediatra todo mês para fazer puericultura, a gente fica em cima, né? Olhando a caderneta, explicando. Então, esse primeiro ano realmente são mais vacinas e são vacinas muito importantes, né? Sim. Como a gente estava falando, entra aí na hexa, difteria, tétano, coqueluche, a hepatite B, a pólio e o Haemophilus influenza, que é uma outra bactéria que também pode causar meningite.
Então, ela é feita com 2, com 4, com 6 meses. E aí, com 3 e com 5, é feita a da meningite. Que a da rede pública é vacinado só para o tipo C, isso é uma informação importante. Mas o meningococo, essa bactéria, são 5 tipos. Então, tem o A, o B, o C, o W e o Y. E existe uma vacina que vem com tudo junto, que a gente faz nas clínicas particulares, né? Então, a CWY é uma vacina e a B, outra vacina. E aí, você fica protegido para todos os tipos da meningite. Entendi. Então, com 2, 4 e 6, além da hexa, entra rotavírus e o pneumococo. E aí, depois, tem esse espaço de 6, pula para 9, que é a febre amarela. Com 1 aninho, entra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E a hepatite A. E aí, vem os reforços, então. De 1 a 2 anos, entra o reforço da meningite, o reforço do pneumococo, né? Que pode causar aí a pneumonia, meningite. E entra, então, faz a hepatite A e 6 meses depois faz a segunda dose da hepatite A. Então, é aí que entra esses reforços 6 meses depois, que às vezes acabam esquecendo. Isso. Tem que estar sempre atento. E aí, depois vai para 4 anos, né? O pulo é grande, né? Esse é o problema. Esse pulo do 4 anos aí. Que era antiga do 5? Que era antiga do 5. Exatamente por conta da coqueluche é que antecipou esse reforço, que era feito com 5 anos e atualmente a gente faz com 4. Então, esse reforço de 4 anos entra o tétano, a coqueluche, a difteria e a polio de novo. Como eu trabalho com criança, o que eu senti, né? Eu não estou falando pela ciência, porque eu não trabalho com a ciência. Mas eu percebi que essa vacina de 4 anos, ela tá judiando das crianças, assim. A criança tá tendo febre, a criança fica mesmo de cama, às vezes não aguenta mesmo vir para a escola. Essa que é a diferença que eu te falei. A vacina da rede pública, ela tem o vírus ou a bactéria vivo atenuado. Quando a gente faz em clínica particular, ela não é viva, ela tá morta, né? Que a gente chama de inativado. Sim. Então, essa tem menos risco de dar reação do que a que é feita na rede pública. E eu senti isso, que as crianças judiam bastante, né? Dá até dó, porque elas faltam da escola, porque realmente caiu, coitado. Fica com dorzinha no local, né? Fica. E aí, depois dos 4 anos, vai pular aí para 9 anos, que é a do HPV. Nossa, mais longe ainda. Então, e as crianças ficam menos doentes quando entram na adolescência, vai menos no pediatra, exatamente. Então, essa vacina do HPV, que a gente fala muito, porque a cobertura vacinal fica baixa, né? O HPV é um vírus que é responsável pelo câncer do colo do útero nas meninas, mas nos meninos também pode dar câncer de pênis, orofaringe, responsável pelas verrugas genitais. Então, é uma vacina importante tanto para as meninas quanto para os meninos. Às vezes pensa que é só para as meninas, ela levanta muita bandeira só para a mulher, né? Isso, se falava muito do câncer do colo do útero, né? Mas é responsável por outros tipos de câncer também nos meninos. E aí, se vacinado de 9 a 14 anos, são 2 doses. Acima de 15 anos viram 3 doses, porque eles conseguem produzir uma quantidade de anticorpo maior até os 14 anos. Então, às vezes as mães falam, não, mas essa vacina eu não vou fazer agora. Não, ninguém está dizendo que vai usar a vacina agora, né? Você vai guardar o anticorpo lá e você vai usar quando for apropriado, né? O momento certo. Então, isso você está só fazendo uma proteção. Sim. Né? Então, por isso é que a gente fala para vacinar aí dos 9 aos 14, porque eles conseguem produzir um número de anticorpos maiores, né? E não esquecer do reforço do tétano, que é a cada 10 anos. Todo mundo esquece. Só lembra a hora que engravida, né? Era isso que eu ia falar. Aí lá na gravidez, aí tem que refazer todo o calendário. O médico olha e fala, não, melhor vamos confirmar, vamos fazer a vacina. E aí, na adolescência, é que a rede pública faz a CWY, né? Que é a vacina da meningite. Eles só vão fazer uma dose na adolescência. Entendi. É muita vacina, né, gente? Cansei de tanta vacina, não quero. Não quero tanta injeção assim. Você vê como a cabeça da gente, né?
Mas eu ainda levanto a bandeira que precisava vir tudo na gotinha. Tudo na gotinha para não judiar das crianças, porque dói. Eu não tinha coragem de levar minhas filhas. Era minha mãe e ele que levava. Que levava? Morria de dó de ver chorar, de judiar. Não é judiar, não né? é judiar, na verdade, judiar. o que a gente tem que pensar é a proteção que a gente Sim, está dando pro sim. filho, né? Então, eu sempre converso isso com as mães, que na verdade o que a gente tem que pensar naquele momento é que eu tô fazendo o melhor que eu posso pro meu filho. Uma vez eu estava num congresso, né, e eu escutei um médico falando que na época, quando tinha lançado a vacina do pneumococo, e a criança tinha feito uma meningite e tinha falecido. Nossa. E aí o pai falou para um médico que estava lá, se eu soubesse que existia essa vacina, que na época só existia em clínica particular, eu teria vendido até minha televisão. Pra dar, Né? Então, filho. assim, eu acho que a questão, quanto vale uma vida, né? Então, a gente pensa uma picada, Sim. né? E por que a rede não dá todas? Fica essa incógnita. Na verdade, é saúde pública. São formas de pensar diferente, né? Quando você está pensando em saúde coletiva, é um número grande de crianças que você tem que vacinar. Sim. Então, esse valor também é muito alto. O nosso Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é um modelo, porque nós temos muitas vacinas na rede pública. Mais que outros países? Mais do que outros países. Legal. Então, na verdade, é um programa muito bem elaborado, mas é para a saúde coletiva. Então, qual é o maior índice de meningococo, né, de meningite por meningococo no Brasil? É o tipo C? Então, é o tipo C que eles vão vacinar. Agora, é o que eu sempre brinco, se o meu filho pegar o B, eu não quero saber que o maior índice é o C, né? Para mim é o 100%. Então, quando a gente está conversando individualmente com cada família, muda a conversa, né? Você pensar em saúde coletiva ou você pensar no seu filho individualmente, né? Então, é por isso que tem essas diferenças. A gente segue o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização. Então, o maior número possível de sorotipos, a melhor vacina possível, que tem menos reação, menos risco. E pensar que a criança nem lembra da vacina, né? Sim, eu falo, quem sofre é a gente, são os pais, né? Porque a criança, depois eles saem tudo dando tchauzinho, mandando beijo pra gente. Eles nem lembram da vacina, né? Ou eles vêm quando é maiorzinho, né? Vem com band-aidinho, ganha presente, o máximo, né? Põe lá a abelhinha, tá tudo certo. Aí o importante não pode nem tirar, né? Fica É verdade, eles não querem nem tirar o adesivo depois, né? Onde tinha uma criança que tava chorando que o band-aid tinha caído, não é que tava doendo, machucado. Lá. Aí eu falei assim, mas onde se machucou? Aqui, mostrava, eu não enxergava machucado. Falei, vamos lá, vou pôr outro band-aid. Aí passou. Aí resolve, né? Resolve. Põe um band-aid que tá tudo certo. Tá tudo certo, né? O band-aid resolve a situação. E o que mais, assim, que as mães têm que se preocupar, doutora, além da vacina, quando ela ganha um bebê? Você diz em questão de cuidados, né? De cuidados mesmo. Sim. Um bebê, um recém-nascido, que a gente conversa, ele não tem imunidade, né? Até o 6º mês, ele depende da imunidade do leite materno. Então, a gente sempre fala em questão de prevenção, não ir em lugares cheios de gente, de shopping, supermercado. Às vezes as mães perguntam, mas no 3º mês eu já posso sair? Com 3 meses, ele vai estar tomando a primeira dose das vacinas. Ele não está com a imunização completa. E mesmo assim, se a gente for pensar, um vírus inicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, nós não temos vacina. Então, o vírus de influenza, que é de gripe, que vai começar né, já está circulando agora as doenças respiratórias. O bebê só vai poder tomar a partir do 6º mês. Então, não é porque tomou uma dose que ele está protegido para todos os vírus. Então, essa questão aí da segurança do bebê, né, de contato com pessoas doentes. A amamentação é muito importante, então, para a questão da imunidade, né? Porque eles vão depender aí dos anticorpos maternos até o 6º mês. E
ter as consultas periódicas no pediatra, né? Fazer a puericultura para pesar, medir, para avaliar se está tudo bem com o desenvolvimento, né? Cognitivo, motor. Então, não é só o peso e estatura, né? Tem muita coisa envolvida numa consulta. Não é só ver a doutora para tirar foto, né? Que tem mãe que é a sensação, né? Só vai para ver e tirar foto, mas na verdade não, é importante, tem né? Tem muita informação numa muitas consulta. Medidas, a própria medida da cabeça a medida da cabecinha, às vezes pensa que é frescura, mas não é, né? São dados importantes até para prevenir algo lá na frente. Sim, né? Eu falo, essa é a função nossa do pediatra, né? É a gente promover saúde para que garanta que aquela criança tenha uma vida saudável, né, na fase adulta. Sim. Doutora, deixa uma mensagem para as mãezinhas, para os paizinhos. Eu acho que o mais importante, né, da conversa aqui com vacinação é a conscientização, a responsabilidade, né, que os pais têm em proteger o seu filho, em promover saúde, não através da vacinação e através da informação. Então, se você tem alguma dúvida, converse com um pediatra, converse com pessoas que tenham informação técnica, né? Porque hoje em dia é muito fácil pegar o celular, gravar e dizer o que você acha. Dr. Google, né? Não é isso, porque hoje em dia no Instagram tem muita gente que grava e fala aquilo que acha. Mas tem uma informação técnica por trás. Nada científico, né? Então procure perigoso, em né? sites confiáveis, Sociedade Brasileira de Imunização, tem todo o calendário vacinal, tem todos os mitos e verdades para tirar dúvidas, tem bate-papos com os pais. Então, é um site confiável para procurar informação. E o seu pediatra, né? Eu acho que a pessoa mais confiável é o pediatra que você escolheu. Você tem que escolher, né? Para acompanhar o seu filho. Você tem que escolher bem, de confiança, não é o mais bonito, ou o que está no primeiro da lista do plano, ou o mais barato se não tem plano, ou mais caro. Mas você tem que confiar, né? Porque é o que eu falo assim, o filho é a única coisa que a gente tem de bem, né? É o único bem maior nosso. E ele depende da gente, que é a gente que tem que cuidar do filho. Sim. Então a gente tem que dar o melhor. E nada nesse momento que um pediatra para estar ajudando, orientando, né? E seguir as orientações mesmo, né? Acho que tem que estar bem nesse alinhamento. É aquela coisa que a gente volta a dizer. Às vezes a mãe no primeiro ano de vida super protege, né? Aí depois vai esquecendo, né? Vai esquecendo. Só que o filho é nosso pro resto da vida. Sim. Só vão mudando as fases, né? Você vai estar levando lá na igreja para casar, mas continua sendo seu filho. Não tem como, né? Uma responsabilidade, né? Essa hora que você partir desse mundo que você desliga ali a sua responsabilidade, né? Sem daí entrar em méritos religiosos. Mas eu acho que os pais têm que mesmo estar procurando, né, essa orientação correta, não abandonar, não achar que não é importante, porque eles precisam disso, né? A criança precisa disso. Sim. E a comunidade, né? Que é o que a gente volta a dizer, né? A sua vacinação me protege também. Isso, exatamente, que é o que a gente chama de imunização de rebanho, né? Então, quanto mais pessoas estão vacinadas, menos risco do vírus ou a bactéria estar circulando, né? É isso mesmo. Então, você está protegendo até pessoas que estão do seu lado e que não podem tomar vacina, né? Então, os imunodeficientes, as pessoas que realmente não podem tomar a vacina. Sim, você acaba ajudando ele, que na verdade ele não pode, não é opção. Não é opção. Não é opção. Agora o nosso é opção, então a gente tem que optar pelo bem nosso e da coletividade, do né? outro, né? Exatamente. Obrigada, viu, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço. Eu acho que assim, foram muitos esclarecimentos que o pessoal, às vezes, para você pode ser muito fácil, simples, né? Porque é o seu dia a dia, é o que você vive, mas pra gente, né, tio Ricardo, você aprendeu bastante? Bastante. Você aprendeu que a vacina não dói? E se tiverem dúvidas, né?
Estou à disposição, quiserem me mandar por e-mail. Você põe bastante vídeos também, né, no seu Instagram. Eu acompanho. Isso, tem o Instagram da Vacilim mesmo, né, que é da vacinação, e o meu Instagram pessoal, doutora Milena Grota. Deixa o contato aí da Vacilim para quem quiser correr lá tomar vacina. Isso, nosso telefone, né, 3443-2287. Então, tem o Instagram, pelo WhatsApp, e nós estamos na rua Major Antônio Augusto Botelho, número 112. Uma médica de confiança, não preciso nem falar, né? A Limeira sabe, o pessoal sabe, é idônea, né? Sabe o que está falando, estudou para isso, não brinca, né? De ser doutora. Não falo aqui porque você está na minha presença, mas eu sempre admirei o seu trabalho, sempre acompanhei. Levei a minha mais velha uma vez com você, porque também sofria esses problemas respiratórios, né? Você não era do meu plano, mas eu acabei levando. E a vida é assim, né? A gente tem que correr em pessoas que a gente confia, que a gente acredita, que realmente vai resolver e que realmente sabe o que está falando. Eu que agradeço a confiança, esse espaço para poder, né, divulgar e falar informações, como você disse, com embasamento científico, sim, né? Importantes, né? A casa nossa aqui está sempre aberta, viu, doutora? Surgiu um tema aí, quer falar, corre aqui que a gente grava, marca, e o importante é levar conhecimento para o pessoal, né? E às vezes para você é um conhecimento simples, mas às vezes para a gente que está desse lado, fala, poxa, nunca parei para pensar nisso. Sim, né? Então, acho muito importante isso. Muito e obrigada. Eu também fico à disposição, se surgir algum tema, né? Espero que não surja outra pandemia, né? Não, isso não. A gente estou à disposição. Muito obrigada. Viu? Esse foi mais um episódio do Fala Bueno. E vamos agradecer quem, tio Ricardo? Nossos patrocinadores fiéis: Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue San Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP, Princesa e Bom Jesus, Digital U, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!